Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Deus nos deu mais um dia de vida e com ele uma nova oportunidade para servi-lo. Cada dia é uma oportunidade de servir ao Senhor, de representá-lo para ser uma bênção na vida das outras pessoas e talvez para incentivar ou levar salvação para alguém. Bem, eu espero que Deus abençoe você ricamente neste dia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Antes de começar, vamos diante de Deus em oração. Senhor, obrigado por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por esta oportunidade de testemunhar de nosso Salvador amado, o Senhor Jesus. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra santa, inspirada e infalível. O Senhor a tem preservado e cremos que através do poder do Espírito de Deus, ela vai impactar muitas vidas no dia de hoje. Senhor, nós oramos por aqueles que estão em hospitais, doentes, que eles possam sentir a Tua presença neste momento bem perto. Oramos especialmente por aqueles pais que estão passando por momentos difíceis com os filhos, que têm trazido muita dor. Que este dia seja uma bênção na adversidade e um dia de vitória para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Eu gostaria de ler os versículos 7 a 13. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Nestes versículos vamos ver sobre Paulo e seus irmãos. Nós vimos sobre Paulo e sua posição no versículo 1, Paulo e o Salvador, nos versículos 2 a 6, e agora Paulo e os irmãos, ou santos. Veja o versículo 7. A todos os que estais em Roma, amados de Deus. Esta é a primeira menção da palavra amados nas epístolas. A primeira vez que esta palavra aparece no Novo Testamento é em Mateus 3,17, quando Deus o Pai fala durante o batismo de nosso Senhor e diz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nós a vemos novamente em Mateus 17,5, quando mais uma vez a voz do Pai fala no Monte da Transfiguração sobre o Senhor Jesus Cristo. Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Esta palavra sugere uma relação única entre pai e filho. A primeira vez que esta palavra é mencionada nas epístolas do Novo Testamento é aqui em Romanos 1,7. Ela foi usada para identificar os crentes. Agora, como nos tornamos amados de Deus? Bem, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 6, lemos que nos deu gratuitamente no amado. Quando um pecador vem a Deus pela fé em Cristo, Deus Pai aceita o pecador arrependido em Cristo, e dessa maneira passamos a ter a mesma posição que o Filho tem diante do Pai. Dessa forma, todo crente se torna um amado de Deus. Agora, todas as pessoas são amadas por Deus. João 3,16 diz: Deus amou o mundo. Não há uma pessoa neste planeta que Deus não ama. Mesmo as pessoas no inferno irão saber, ao chegar lá, que eles foram amados por Deus. Deus ama toda a humanidade. Mas apenas aqueles que foram resgatados por meio da fé no Senhor Jesus Cristo são chamados de amados de Deus. Portanto,
Paulo usa este termo e mostra que a relação pai-filho que existe entre o crente e Deus é a mesma relação que existe entre Deus Pai e Deus Filho. Agora, existem diferentes níveis de amor. Somos ordenados a amar todas as pessoas e mostrar o amor de Deus para um mundo perdido. Eu não estaria no ar agora se eu não me interessasse pelas pessoas. Eu não faço isso como um trabalho para ganhar o meu sustento. Eu faço isso porque é o meu chamado por parte de Deus. Meu desejo é ter amor pelo mundo perdido, mas existe um amor especial que eu tenho pelos meus próprios filhos que eu não teria por qualquer outra pessoa. Meus filhos e netos são minha carne, o meu sangue, os meus amados. E, queridos, de uma maneira muito especial, você não é apenas amado por Deus da maneira que Deus ama todos os pecadores, mas você, meu amigo, é um amado de Deus. Pense nisso. É um amado de Deus. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Você não é apenas um amado por Deus, mas também amado de Deus. Assim como o Pai falou do Senhor Jesus Cristo, meu filho amado, da mesma forma, ele fala de você e de mim. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Agora, eu quero que você observe algo no versículo 7, que também vemos no versículo 1. No versículo 1 lemos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ou seja, chamado por Deus para ser apóstolo. Em algumas traduções aparece a palavra ser antes de apóstolo no versículo 1 e antes de santos no versículo 7, mas ela não aparece no original. Nós somos chamados para sermos santos. Eles não deveriam tentar ser, eles eram santos. Eles são chamados santos. Deus os chamou e separou. Agora, se a igreja romana atual cresce nessa doutrina, se livraria para sempre do terrível engano da santificação especial e canonizações por fazer o bem. Se crêssemos no que Paulo diz aqui, haveria mais santidade entre os santos? Um crente cuja vida não é o que deveria ser, geralmente dá a seguinte desculpa: bem, eu não tenho a pretensão de ser um santo. Meu amigo, se você é um cristão, você não precisa ter a pretensão de ser, você é santo, Deus o chamou santo. Agora, existem santos que vivem em santidade e outros não. Há santos que se comportam como tal e outros não. Mas, posicionalmente falando, somos santos. A palavra santo significa separado. No momento em que Deus salvou a você e a mim, Ele nos separou posicionalmente. Fomos santificados, separados e somos chamados santos. Essa palavra santo é, na minha opinião, uma das melhores designações ou nomes para os filhos de Deus no Novo Testamento. Todas as pessoas salvas são santos. Às vezes eu ouço alguém dizer: você acha que eu sou um santo? Você é um santo e deve se comportar como tal. Agora, um santo não é uma pessoa que não peca, não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que foi posicionalmente santificada por Deus. A santidade é uma realidade para todos os crentes. E deixe-me dizer uma coisa, amigo, nenhuma igreja pode tornar alguém santo depois que a pessoa morre. Portanto, se você é filho de Deus, há duas coisas sobre você no versículo 7. Você é amado de Deus e santo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. E depois ele diz, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa no versículo 7. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é uma bela conclusão para o nosso versículo. Observe que a graça sempre precede a paz. A palavra graça dá a ideia de um presente, e o primeiro presente que Deus dá ao pecador que se arrepende é o presente da salvação. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos. Tito 2:11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Se você é salvo, é porque você recebeu o dom da graça. Foi salvo pela graça. A graça é simplesmente um presente de Deus. Ela é dada gratuitamente para pessoas que não merecem nada. Portanto, a graça sempre precede a paz, porque enquanto você não for salvo pela graça de Deus, não saberá nada da paz de Deus, nem da paz com Deus. Portanto, para os santos, amados, crentes em Cristo, ele diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos rever brevemente o esboço do que temos até agora. Primeiro, a sua localização é Roma, versículo 7. Segundo,
Seu relacionamento é de amados de Deus. E, em terceiro lugar, vemos sua santificação aos chamados de santos. Eles se tornaram santos quando responderam ao chamado. Todos os crentes são chamados, mas nem todos obedecem. Agora, nós não somos chamados assim porque somos santos porque seguimos o chamado. A santidade é um dom e ninguém pode dar para você. Nenhuma igreja pode tornar santo um pecador. Essa é a prerrogativa de Deus e só Ele pode transformar um pecador em um santo. Agora vamos ver o versículo 8 em primeiro lugar. Paulo diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Primeiro, observe que ele se agrada deles, dá graças a Deus por eles, por quem eles eram. Ele não os repreende pelo que eles não são. Ele não os elogia pelas suas finanças, nem elogia por sua fama. Ele os elogia e louva pela sua fé. A fé viva e colocada em prática combina a crença da pessoa com o seu comportamento. Por isso, Paulo dá graças a Deus por eles. No versículo 8, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Veja, a gratidão por seus irmãos em Cristo parece estar sempre em primeiro lugar no coração de Paulo. Em toda a carta de Paulo a uma igreja, você vai encontrar logo após a saudação uma expressão de gratidão a Deus por esta igreja. Creio que a única exceção é a carta aos Gálatas, mas há uma razão para essa exceção. As igrejas da Galácia haviam deixado a graça de Deus e ido após outro evangelho. Aqui, em Romanos, como nas outras epístolas, exceto Gálatas, encontramos Paulo expressando sua gratidão a Deus por esses crentes em Roma, o seu prazer neles. Depois você vai observar nos versículos 9 e 10 sua devoção a eles. O versículo 9 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações. Agora, quando Paulo dizia que orava por alguém, tenho certeza que ele fazia isso. Nós muitas vezes prometemos que vamos orar por alguém e em seguida quebramos essa promessa. Paulo carregava o fardo dos irmãos em Roma em seu coração. E quando ele orava, eles faziam parte da sua lista de oração. No versículo 9 ele diz: Deus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. E eu quero focar a atenção especialmente na palavra servir, no versículo 9. Porque Deus a quem sirvo. Isto significa literalmente, ouça bem, servir como sacerdote. Esta é a palavra grega usada para se referir ao serviço dos sacerdotes no templo, incluindo esta ideia de adoração. Esta mesma palavra é traduzida como adoração em Filipenses 3:3. Nós servimos a Deus como sacerdotes e cada ato do nosso culto deve ser um ato de adoração a Deus. Em vista disso, a distinção entre o sagrado e o secular desaparece completamente. O chão em que você pisa é santo e todo ato insignificante passa a ter um significado. Se você sempre tiver isto em mente, qualquer que seja o seu serviço cristão, ele vai tornar-se relevante. Paulo serviu a Deus em espírito. Como a adoração faz parte do culto cristão, ela não pode ser feita de forma carnal. Ela deve ter a sua origem no espírito. É por isso que Paulo diz: a quem sirvo em espírito. E isto faz eco às palavras de nosso Senhor para a mulher samaritana: Deus é espírito. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Quantas vezes servimos e adoramos exteriormente quando, na verdade, no espírito, não estamos bem com Deus? Paulo não disse isso de uma maneira superficial. A quem sirvo em meu coração no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações. Essa era a devoção de Paulo para com esses crentes. Depois vemos o desejo que Paulo tinha no versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo queria ir a Roma, seu coração estava lá, ele queria estar lá. Creio que este versículo, em especial, é um comentário do verdadeiro significado da oração. Paulo diz que ele orava sem cessar, sempre. Você observou isso? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Sublinhe a palavra incessantemente. Este é um testemunho
maravilhoso. Paulo provavelmente alcançou mais pessoas com as suas orações do que com as suas pregações. Ele nunca disse prego incessantemente, porque às vezes ele estava doente ou estava preso e não podia fazer isso. Nestas circunstâncias ele tinha que parar de pregar, mas continuava orando. Era parte de seu serviço sacerdotal. Quando ele diz que serve a Deus, não está apenas pensando em sua pregação, mas também nas suas orações pelos outros. Veja, podemos servir a Deus por aquilo que fazemos externamente, e nós podemos servir a Deus através da oração que fazemos no coração. A oração é um culto a Deus, no qual podemos servi-lo continuamente. O Evangelho de Lucas fala de uma mulher chamada Ana, uma viúva que estava sempre no templo servindo a Deus com suas orações e súplicas. Lucas 2:36. Servindo a Deus com orações. Você já pensou que ao orar pelos outros você estava servindo a Deus? Eu sei que muitas pessoas neste mundo moderno vão dizer, não, isso não é adoração. Bem, precisamos conhecer o Senhor e experimentar que Ele responde às orações. Bom, depois vemos que a oração de Paulo era uma oração pessoal. Ele diz, eu faço menção de vós. No último capítulo de Romanos, Paulo menciona 26 membros de sua igreja, aos quais ele nunca visitou. Há poder na oração pessoal em mencionar nomes. Eu espero, meu amigo, que você tenha uma lista de oração com o nome das pessoas por quem você ora. E se você não tem essa lista de oração, quero encorajar você a fazer uma lista hoje. Paulo menciona nomes em sua oração. Sua oração era uma oração pessoal. Depois vemos que era uma oração específica. Ele diz, estou orando por vós, pois há algo de muito especial no meu coração. Ele vai orar sobre algo. Sobre o quê? Ele pede por uma oportunidade para ir a Roma. Não existem detalhes de nossas vidas que são muito triviais para levá-los a Deus em oração. Você ora por uma viagem que você tem que fazer? Por uma viagem que você planejou para algum lugar? Bem, Paulo, ele orou por isso. E nós podemos ver a submissão de Paulo aqui. Ele diz, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo reconheceu que o pedido devia estar na vontade de Deus, por isso ele inclui esta oração em sua carta. Está repetindo a fórmula de 1 João 5,14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Paulo segue o padrão do Senhor Jesus, o padrão divino, cuja oração no jardim foi, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi uma oração submissa. Paulo queria fazer a vontade de Deus. Paulo queria ir a Roma e ele disse, estou orando por uma oportunidade para ir visitá-los, mas apenas se for da vontade de Deus. O apóstolo Tiago diz que não devemos dizer que vamos para algum lugar ou para o outro, fazer algo ou permanecer em um determinado ponto, um período da história e voltar, mas que faremos tudo se Deus quiser, isto é, segundo a sua vontade. Deus pode mudar os nossos planos. Eu tenho certeza que se Deus muda um dos meus planos, então é porque Ele tem um plano melhor. E eu quero aceitar o plano de Deus, por isso devemos planejar de acordo com o que Deus quer. Desta maneira, Paulo pretendia ir a Roma para visitar os irmãos que ele não conhecia. Ele diz, eu os tenho em meu coração e oro por vocês e quero ir vê-los, se Deus quiser, se for da sua vontade. Agora, qual era o desejo de Paulo em relação a eles? Bem, primeiro, seu desejo era ministrar a eles. É por isso que ele queria ir a Roma. Veja o versículo 11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual. Ele não queria ir para lá para arrecadar uma oferta ou para conseguir algo para ele. Ele queria ir para ensiná-los. Paulo disse, eu quero vê-los fortalecidos e enraizados na fé. Meu desejo é ver estes novos cristãos estabelecidos na fé cristã. E se eu puder ir e compartilhar alguma verdade da palavra de Deus, se eu puder comunicar algum dom espiritual, que os fortaleça na fé, a minha visita vai valer a pena. Portanto, este era o desejo de Paulo. Seu primeiro desejo era ministrar a eles e depois ver a verdade se enraizando e dando frutos em suas vidas. Então, ao obedecer à verdade que ele lhes traria, eles passariam a ministrar a ele. Veja, existe reciprocidade quando ministramos. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los.
Bom, muito bem, o nosso tempo por hoje acabou. Foi uma alegria compartilhar estes 11 versículos de Romanos, capítulo 1. Espero desfrutar de mais tempo estudando esta carta com você no próximo programa. Que Deus o abençoe e obrigado por ouvir o estudo de hoje. Até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.